Fuzileiro Naval da Reserva Henrique Santos, tá? Aqueles que estavam aqui na aula de política já me conhecem, né? Além de gostar de estudar política por hobby, política e economia por hobby, eu ainda sou formado em Direito, tenho um curso de Direito Internacional de Conflitos Armados pela ONU, tenho um pelo Brasil e um da pós-graduação de Direito Militar que eu fiz. Então já é a terceira vez que eu estou estudando isso aí. Agora acabei a pós agora esse ano, estou fazendo meu trabalho. Então ainda está bem fresquinho. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A parte de combate terrestre, eu tenho bastante segurança para falar com vocês, tá? Porque, sem exceção, todos os 3 cursos que eu fiz, da parte de direito marítimo, da parte de direito de guerra, eles tratam 99,9% do direito terrestre, tá? De combate terrestre, tá? Então, a parte de direito do mar eu estudei bastante, pesquisei bastante na internet, mas vocês não estão livres de eu, de repente, falar alguma impropriedade. Por isso até que eu perguntei se tinha algum hidrógrafo aí para me ajudando. E se eu falar alguma besteira, me alerta, ó, comandante, não é isso não, porque eu não queria passar alguma coisa errada e de repente alguém escreveu alguma coisa errada aí na parte de direito do mar por minha culpa. Mas eu estudei bastante a matéria aí, eu já tinha dado isso na faculdade, já tinha visto na faculdade de Direito Internacional, tá? Então, alguma coisa eu já conheci, tanto ali também quanto estudei para engenheiro, tá? Então, por isso, é importantíssimo que vocês tenham em mente que o principal é a apostila, é o EMA 135, não é isso? É o EMA 135, que é a base da aula e a base que vocês têm que usar para estudar. E a nossa aula aqui ela vai tentar clarear algumas coisas para os senhores, mas o estudo mesmo a gente faz em casa, não tem jeito. Então, é imprescindível que vocês vejam aí a parte aí, ou os resumos, ou o break, ou mais, dê uma reforçada nisso aí, tá? A gente vai conduzir 1h30 e 1h30, que nem da outra vez, né? Tá? E essa parte aí, quem assistiu a aula de política, pelo menos boa parte do pessoal gostava muito, muitos vieram me falar, pô, a aula do senhor é muito boa, da parte política, etc. E não tem como ser diferente, porque a política, a gente vive a política no dia a dia, né? Então, Aristóteles já falou, nós somos um ser político, então a política está permeando a nossa vida o tempo todo. Já essa parte de direito aqui, para vocês talvez soe um pouco decoreba, e realmente é, vamos falar a verdade, né? Vamos falar com todas as letras. Realmente é muito decoreba, porque a gente não vê isso no dia a dia. Mesmo quem é fuzileiro, eu sou fuzileiro, eu tenho 3 missões da ONU e vi muito pouco disso na prática, tá? Vi muito pouco disso na prática, então a gente não vive isso no dia a dia. Então é normal que isso transpareça um pouco decoreba, e realmente vai ser, para quem não está praticando, infelizmente, é o que a gente vai enfrentar durante a aula, durante os estudos de vocês, que vocês vão enfrentar, tá? Ainda bem que eu já passei por essa etapa. Vamos lá, senhor. Então, não, realmente é cruel, e o manual não ajuda, porque quando eu estava preparando a aula para vocês, eu li o manual e li livros doutrinários, né? Tem uns 4 a 5 livros em PDF sobre direito internacional que fala da parte marítima. E quando você lê um livro doutrinário, é muito mais agradável do que você ler um manual. O manual é aquela carga de informações, muitas vezes o cara não tem exemplo, massificando coisa que, como ele não dá exemplo, passa a ser muito decoreba, tá? Então a gente vai tentar facilitar algumas coisas, explicar algumas coisas aqui para os senhores, tá? E se alguém aí identificar, não é bem isso não, pode alertar, sabe? Não tem melindre nenhum, eu não tenho melindre nenhum quanto a essa área de conhecimento, tá? Sou um eterno estudante e se for o caso aí de eu falar alguma coisa, até vou aprender com vocês também e vou falar alguma impropriedade, já me corrijo como pessoa, né? Como estudante, né? Vamos lá, senhores, direito marítimo. Então, vocês vão ver aí a mesma regra do anterior, se tiver em vermelho eu trouxe de exemplo para os senhores, tá? Então não necessariamente cai, mas eu trouxe exemplos para os senhores, principalmente a parte de combate terrestre. Eu tenho, sei lá, uns 20 livros aí, acho que todos eles em inglês,
que eu li bastante para preparar essa aula para vocês aqui. Mas eu tentei não fugir muito da apostila, porque o importante para vocês é o que está na apostila. Tá? Então, Brasil Knut. A gente já estudou ciência política e para o Brasil o uso da força contra a integridade territorial ou independência política se aplica à área marítima ou costeira. A área marítima faz parte do território, é território também. Tem algumas características diferentes, como por exemplo a passagem inocente, mas é território. Então todas as leis se aplicam ali. Existem algumas diferenças, a gente vai ver para frente, mas só para dar um exemplo, por exemplo, não se aplica a lei civil no direito do mar e no navio estrangeiro. Está passando na vida da Inglaterra aqui, e aí um inglês que te der dinheiro, está dando navio, você não vai conseguir cobrar dele enquanto ele está passando pelo teu mar territorial. Tá? Isso é um princípio do direito internacional, mas a princípio quase tudo se aplica também para o direito marítimo, tá? Na área marítima. Vamos lá, linha de base. Tem três tipos de linha de base. É a linha costeira, linha de base normal e uma linha de base retificada, que é a linha de base reta. A linha de base normal é a linha de baixa mar. Então, tem um período de pré-mar, quando o mar baixo está no seu nível mais baixo, aquele é o limite da linha costeira. Tá? Então, aquele limite é da costa. A linha de base reta é essa retificação que a gente faz na linha quando fica muito impraticável você aplicar a linha costeira. A gente vai ver as regras aplicáveis a isso. Então vamos lá. Essa aqui é a linha da costa. Se nós fôssemos seguir a linha costeira, a gente teria que fazer isso aqui. Tá? Mas em alguns casos, alguns litorais são muito recortados, então a gente traça linhas retas, mas não pode traçar linhas retas indiscriminadamente, não tem regras para isso. Tá? Então essa aqui é a linha retificada, é que a gente chama de linha de base reta. Tá bom? Ela é aplicável, como eu já falei, em costas instáveis. Em costas muito instáveis, pode escolher um ponto da linha de baixa mar para traçar a linha de base reta, que é o que a gente viu no slide anterior. Tá? Baixios. Baixios são como se fossem ilhas, mas não são bem ilhas. Elas são áreas de terra que estão cobertas na pré-mar e descobertas na baixa mar. Tá? Pode ser usar linha de base reta se houver um farol permanentemente descoberto. Então, se o Brasil tem um baixio e ele constrói um farol que está permanentemente descoberto, ele pode construir usar aquele baixio como traçado da linha de base reta. Está aqui, ó. Então, baías. Superfície da água, superfície do semicírculo. Então, como é que se faz? Você traça uma reta aqui. Essa reta vai ser base para que você trace um semicírculo aqui. Se a área desse semicírculo for maior do que a área alagada, onde tem água, isso aqui não será considerado uma baía. Então, nesse caso aqui, isso aqui não pode ser considerado uma baía. Isso aqui, esse traçado aqui, não pode ser a linha de base reta. Tá? Então, aqui, o seu mar territorial, lá no limite exterior do seu mar territorial, vai ter exatamente esse traçado. Tá? Agora, quando você traça a linha, traça o semicírculo, você vê aqui que, evidentemente, a área desse semicírculo é menor do que a área alagada, aí você pode considerar isso aqui uma baía e você traça a linha de base reta. Tá? E vem aqui, traça o semicírculo, dá para ver que a área do semicírculo é maior do que a área onde contém água.
Então, somente a Bahia B está dentro do critério do semicírculo, tá bom? Baías com isa. Pega-se essas linhas aqui e traça um semicírculo com base no somatório dessas linhas. E aí o critério é o mesmo. A área do semicírculo tem que ser, para que se trace essa linha reta aqui, a linha de base reta, a área desse semicírculo aqui tem que ser menor do que a área onde está a parte alagada. Baías históricas são exceções dessa regra, tá? Mas elas têm que ser reconhecidas pelo direito internacional. Tá? Então não é, não, isso aqui é uma baía histórica. Não, o direito internacional reconhece realmente como uma baía histórica, caso não pode ser considerado. E aí, por esse motivo, ela não usa um semicírculo, ou o método do semicírculo. Foz de rios. A linha de base reta passa pelo ponto mais avançado das margens em direção ao mar. Então está aqui. Está aqui, quem serviu em Natal deve conhecer isso aqui, né? Entendi? E aí está aqui, ó. Você tem a margem. Qual é a parte mais avançada em direção ao mar da margem? É esse ponto aqui. E tem na outra margem. E aí você traça a linha de base reta. Ok? Recifes. Ele tem um tratamento igual à costa se ele estiver marcado na Carta Náutica do Brasil. Tá? Então, oficialmente, nas cartas oficiais tem que estar constando o Recife para que ele seja considerado para traçar as linhas de base reta. Portos são considerados parte integrante da costa que forem permanentes e adjacentes à costa. Eles têm que estar colados na costa. Parece besteira isso aqui, mas eu andei pesquisando e existe realmente portos que o cara monta o porto, não é nem um porto, né? É um pequenininho, ele monta, atraca o navio e depois que atracou ele desmonta. É interessante, eu achei bem interessante, mas é pequeno, né? Não é muito grande não. Por isso que eles falam que tem que ser permanente e adjacente à costa, não pode ser também algo que ele não tenha ligação com a costa. Em alto mar, e construir alguma coisa em alto mar e dizer que aquilo ali é a linha de base reta dele, não pode. Essas partes que estão em amarelo aqui, a gente vai demorar um pouquinho mais explicando, mas o restante eu vou passar o mais rápido possível, porque são 90 e poucos slides cada uma das apresentações, e muita decoreba, né? Muita informação. Então, essa daqui talvez demore um pouquinho mais. Mar territorial. 12 milhas da linha de base. A linha de base é a linha que eu vou considerar para traçar meu mar territorial. Então, às vezes ela vai estar na costa e às vezes ela vai ser aquela linha de base reta. Tá? Aí você vai fazer um traçado contínuo com as linhas de base reta mais linhas da costa e aí você vai ter o mar territorial. Zona contígua, 12 milhas do limite externo do mar territorial ou 24 da linha de base. O que eu vou falar agora, desconsiderem para a prova porque está assim no manual. Isso aqui está errado, tá? 24 milhas da costa, da linha de base, não é a zona contígua. É das 12 milhas para 24 que é a linha contígua. Isso é que o direito internacional, os manuais, os livros de direito internacional consideram. Até porque as regras que se aplicam no mar territorial e na zona contíguas são diferentes, tá? Mas para a prova, dê uma olhada no manual, confirme isso aqui, que o manual de vocês fala exatamente isso aqui, tá? Mas tecnicamente não é o correto. Zona contígua é 12 milhas do limite externo do mar territorial. Então está aqui, mar territorial acabou aqui, aqui está a linha de base, o mar territorial acabou aqui, a zona contígua é 12 milhas daqui para cá, tá bom? Zona econômica exclusiva, 188 milhas náuticas do limite exterior do mar territorial ou 200 milhas da linha base, que também está no mesmo erro, tá? Porque a zona econômica exclusiva ela tem regras que se aplicam a ela,
tanto o marco territorial quanto a zona contígua tem regras que se aplicam a ela, mas não se aplica na zona econômica exclusiva. Tá? Então isso aqui é um erro técnico, tá, do manual, mas está no manual de vocês, está assim. Plataforma continental. Plataforma continental é um conceito geológico, tá? É o leito de subsolo marinho entre o limite exterior do mar territorial e o limite da margem continental, ou 200 milhas náuticas. Se for menor que 200 milhas náuticas, 350 milhas náuticas da linha de base, ou 100 milhas náuticas das isóbatas de 2.500. Tá? Então, esses são os critérios para você, porque tem países que têm uma plataforma continental pequena. Então, para, entre aspas, coxar esses países, eles traçaram essas outras regras para quem tenha algum subsolo marinho para que possa explorar economicamente. Então, está aqui, ó. Olha aqui, zona contígua é isso aqui. É daqui a aqui. Aqui não é zona contígua, então não é 24 milhas. É 12 milhas dessa marcação aqui. Zona econômica exclusiva, sim. Tá? E alto mar. Aqui está a plataforma continental. Então, é geológico. Tem que ver a plataforma continental no sentido geológico da coisa mesmo para dizer. Isso aqui é uma plataforma continental. Tá? Águas interiores estão entre a linha de costa e a linha de bate reto. Então, lembra que eu falei para vocês que existiam alguns traçados que você desconsidera a linha de costa e traça uma linha reta? Então, você tem a linha reta e você tem a linha de costa, como, por exemplo, de uma baía. Aqui está a baía, aqui está a linha reta. O que ele está falando ali é exatamente isso. Águas interiores é essa água que fica aqui entre a linha de costa e a linha de base reta. Está aqui, exemplificado. Então, aqui é a linha de costas, tá? Vai passar aqui. Aqui são águas interiores. O interessante é que instalações portuárias, como a gente falou, tá? Essa parte interna das instalações portuárias também são consideradas águas interiores. Mar territorial. Critério da equidistância. Isso aqui é bem fácil, bem indutivo, né? Você tem os estados, e aí você traça uma linha equidistante das costas, ou das linhas de base reta, né? Dos estados. E aí você vai traçar, vai fazer o traçado do mar territorial. Então esse aqui é o mar territorial do estado B. Esse é do C e lá do lá. Ilhas, rocheiros e baixios. Rochedo, porções de terra imprópria para a vida, não tem zona econômica exclusiva e plataforma continental. Esses são rochedos, tá? Baixios, já falamos. Cobertos, descobertos, dependendo do nível do mar. Ilhas naturais fazem parte do território e tem mar territorial. Tá? Então, ilhas têm mar territorial, desde que elas sejam adequadas à vida. Adequados à vida, adequados à vida humana, mas não necessariamente tem que ter ninguém morando lá. Ele tem que ser adequado à vida. Mas não precisa, não, mas não tem ninguém morando lá. Não, é adequado à vida, então pode. Tá? Um detalhezinho. Ilhas artificiais e outras estruturas não fazem parte do traçado e não tem mar territorial. Então, um país não pode simplesmente construir uma ilha, jogar uma porção de pedra, fazer um aterro lá, construir uma ilha e considerar agora tem mar territorial. Não pode. Está aqui, ó, ilha com seu mar territorial, águas interiores, mar territorial, esses são baixios, tá? E esses aqui são plataformas, tá vendo? Eles não tem, eles são artificiais, construídos pelo homem. Então, isso aqui não tem mar territorial, não tem nada disso. Águas arquipelágicas. A proporção, para você ter, porque existem estados que são insulares, ou seja, é uma porção de ilha. E aí fica difícil você traçar um território contínuo. Então, nasceu esse conceito de águas arquipelágicas.
que a proporção de mar para terra tem que estar de 1 para 1, ou seja, a quantidade de mar e terra é igual, ou 9 para 1, significando que 10% é terra. Pode ter 90% do mar, mas no mínimo 10% é terra. Tá bom? Então a proporção mar sobre terra tem que ser 1 para 1 ou 9 para 1. Eles podem traçar rotas marítimas, arquipelágicas, que é uma linha. As cartas náuticas desses países têm que ter apontado essa linha, e essa rota vai para 25 milhas à direita e 25 milhas à esquerda dessa linha. Então traça uma linha lá na carta náutica, 25 milhas para a direita e para a esquerda, agora é bombordo, vocês que são da Armada preferem assim, tá? Aquilo ali é a rota por onde os navios mercantes, etc., vão ter liberdade para passar. Quando o país fizer isso. Se ele não fizer isso, se ele não traçar, aí a gente vai ver que ele tem o direito de passagem em trânsito. Não, em trânsito é no estreito, passagem inocente. Tá bom? Tá aqui. Então, esse país aqui, que é insular, né, composto de ilha, a parte de terra dele é no mínimo 10% do todo, e ele traçou rotas. Quando o navio for passar, ele tem que passar a 25 milhas daqui para cá ou 25 milhas para cá. Tá? Ele não pode passar aqui, por exemplo, nesse sentido. Tá bom? Eu tinha entendido na verdade pelo livro, e na verdade, quando as rotas marítimas arquipelágicas, eles teriam a ideia do estreito, na verdade. Então ele teria passagem de trânsito nas rotas arquipelágicas, e fora das rotas arquipelágicas, ele teria, na verdade, uma mar territorial, águas arquipelágicas, né, ele teria passagem inocente, na verdade, as águas que não são as rotas marítimas. Aqui seria passagem inocente, e aqui passagem de trânsito. A mesma regra dos estreitos? Então é que ele fala que pode passar, inclusive, aeronave? Pode na rota marítima, ele pode lançar lá. Ah, é? Então, beleza, senhores. Retificando aí, tá? Tinha entendido errado, nosso colega aqui retificou aqui, tá? Então, aqui se considera os mesmos direitos como se fosse um estreito. A gente vai ver um estreito mais pra frente. Direito de passagem em trânsito. Canais. É uma obra de engenharia humana. Cabe ao Estado empreendedor o regime jurídico, ou pode ser fruto de tratados internacionais. Um exemplo, canal de Corinto, lá na Grécia. Tá? É um canal que eles abriram, eles fizeram o canal e eles exploram economicamente aquele canal. Canal de Panamá, aí tem toda aquela confusão do canal de Panamá, Estreito de Suez, etc. Canal de Suez, né? Passagem em trânsito. A passagem em trânsito, aí vermelho, tá? Essa aqui é uma dedução mínima. A passagem em trânsito segue as mesmas regras da passagem inocente, mais o direito de sobrevoo, certo? Tá? Então, a passagem em trânsito, ela é um pouco mais restrita do que a passagem inocente, tá? Não, minto. A passagem inocente é um pouco mais restrita que a passagem em trânsito. Passagem em trânsito você tem direito de sobrevoo. Águas marítimas, áreas marítimas e suas peculiaridades. Mar territorial. Já vimos isso aí, 12 milhas náuticas. Passagem inocente, mas não sobrevoo. Então não tem direito de sobrevoo inocente. Passagem inocente é marítima, tá bom? Submarinos têm que ir para a superfície e arvorar seu pavilhão. A jurisdição no mar territorial é total, exceto penal e civil. Porque pensa, estamos aqui na costa brasileira. Aí está passando um navio do país Y. E ocorre um crime previsto nas leis brasileiras dentro desse navio. E aí, o que vocês acham? Eu tenho que ir lá prender? Eu tenho que apurar esse crime? Não. Porque ele está sobre a jurisdição penal e civil
do país de origem dele, porque talvez o que ele fez lá pode ser crime no Brasil, mas pode não ser no país dele. Tá? Então, a jurisdição, por isso que eu falei que o marco territorial ele tinha algumas restrições. Ele tem jurisdição total, mas a penal, ou seja, o que refere a crimes, e a civil, como eu falei, se passar o cara, o inglês está te devendo dinheiro, não dá para processar o cara enquanto ele está passando aqui, prender, arrestar bens, não dá. Tá? Isso aqui é reconhecido internacionalmente pelo direito internacional, porque seria uma coisa muito dificultosa, você teria que parar o navio, etc. Então, resolveu-se não fazer isso. Alguém chamou aí? Pode parar aí a qualquer momento, perguntar, tá? Se a gente souber, a gente responde. A jurisdição penal, ela só pode ser exercida se afetar o Estado ou for pedido auxílio ou por tráfico de drogas. Tá? São as situações que eu posso exercer jurisdição penal dentro desse navio. Zona econômica exclusiva. 188 milhas náuticas além do mar territorial. E os direitos de exercício de jurisdição é Copapan-Rei. Construção, ó, o pessoal que gosta do mnemônio. Construção e operação de estruturas, tá? Então, para que isso seja feito na ZE, tá? Tem que pedir permissão ao Estado costeiro. Construção e operação de estruturas, só o Estado costeiro pode. Proteção ambiental, pesquisa científica, atividade militar, lei-se, manobra e exercício, soberania sobre os recursos naturais vivos e não vivos da Zona Econômica Exclusiva. Isso aqui são as jurisdições que eu posso exercer. As demais eu não posso exercer, tá? A Zona Econômica Exclusiva é o alto mar mais essas jurisdições aqui. Então, o que você pode na Zona Econômica Exclusiva? Tudo que você pode no alto mar, mais isso aqui, tá? Zona contígua, 12 milhas náuticas a partir do mar territorial. O Estado costeiro exerce fiscalização, tá? Aí vamos lá, norma, é o SARFIS, segurança, aduaneiro, conservação e exploração de riquezas animais e minerais, fiscal, imigração e sanitário. Pô, essa aqui entrando agora é burocrática, né? Vamos lá, tá? Mas esses são os direitos, a jurisdição que o Estado pode exercer nessa área. A zona contígua, você pode tudo que você pode no alto mar, mais esses direitos, mais do que você podia na Zona Econômica Exclusiva, tá? Beleza? Plataforma continental. Como eu falei, é um conceito geológico. Os recursos não vivos do solo, os subsolos, recursos vivos presos ao leito e recursos vivos que dependem do leito do mar ou subsolo para se locomover. Tudo isso pertence ao país costeiro. Tá? E aí a famosa, o exemplo que eu fiz na faculdade é a Guerra da Lagosta, né? Que consideraram que a lagosta não é peixe, porque a França estava vindo aqui, isso não tem, foi na década de 60, eu acho. A França estava vindo aqui na costa brasileira para caçar lagosta, só que eles diziam que era pescar lagosta, porque eles consideravam peixe, né? Só que a lagosta, ela depende do contato com o leito do mar para sobreviver. Ela não consegue sobreviver sem esse contato. Como ela não consegue sobreviver sem esse contato, a lagosta não foi considerada peixe. Então ela faz parte do solo, do leito da plataforma continental. Logo, ela não podia ser explorada pela França e o Brasil ganhou essa causa aí nos tribunais internacionais. Tá? Então, andou sobre o solo ou está embaixo do solo, pertence ao país costeiro. Pode lançar cabos submarinos e oleodutos, tá? Ou seja, os países, outros países que não o costeiro, podem lançar cabos submarinos e oleodutos. Eles têm essa liberdade, tá?
falar agora sobre aeronaves de guerras e públicas. Se eu não me engano, eu acho que cabo submarino não pode na ZE também, não? Cabo submarino não pode. Pode, na ZE pode. Na ZE pode. Navio de guerra pertence às Forças Armadas. O que é um navio de guerra? Definição. Pertence à Força Armada. Ponto. Bem simples isso aqui, né? Bem intuitivo. Facilitar a vida de vocês. Deve ostentar sinais exteriores próprios. Lógico, para você identificar logo que é um navio de guerra. Tem que estar sob comando de um oficial das Forças Armadas. Ser guarnecido por tripulação militar, e essa tripulação tem que estar sob regime militar, tá? E navios de Estado, eles executam serviços governamentais e não comerciais. Então, um navio, o presidente viaja de avião para tudo quanto é lado, mas vamos supor que não, agora eu quero ir de navio, não gosto de voar, tenho medo. E aí ele elege um navio, ou manda construir um navio, compra um navio e ele vai sempre para o exterior, vai nesse navio. Esse navio vai ser um navio de Estado. Tá? Vamos lá. Status de navio de guerra e o Estado. Navio de guerra ele tem imunidade, mas ele tem que respeitar o mar territorial do país. Navios de guerra, eles não têm o direito de passagem inocente. Melhor dizendo, eles têm o direito de passagem inocente, mas eles têm que avisar antes. Tá? Então, o navio de guerra, quando se aproxima do mar territorial, ele tem que avisar que vai exercer o direito de passagem inocente. Como navios de guerra, de mercantes, não precisam. Navio de passageiro, etc., eles não precisam avisar, mas os navios de guerra, em geral, eles têm que avisar. E avisam, né? Não temos jurisdição, quer dizer, o país costeiro não tem jurisdição se o navio não for dele, tá? Não pode ser submetido a apreensão, arresto, sequestros. Então, não pode. Isso aqui são apreensões, às vezes, para você cobrar dívidas, ou então algum problema que você tem com o país, ele tenta arrestar para fazer pressão. Só que navios de guerra e navios de Estado não podem, tá bom? Já houve um caso desse que foi com a Argentina, né? De um veleiro, né? Há pouco tempo. Eu até ia pesquisar para trazer esse exemplo. O comandante exerce controle sobre o passageiro e a tripulação. Então a autoridade é o comandante. Para que o navio mercante mude de status, ou seja, deixe de ser mercante, seja um navio de Estado, deve ser comunicado e passar o comando ao oficial da Marinha de Guerra. Eventuais problemas entre o Estado costeiro e esse navio de guerra que não pertence, não é da nacionalidade dele, tem que ser tratado por via diplomática, tá? E navios de propulsão nuclear devem observar medidas especiais emitidas pelo Comopinave. Alguém aqui serve no Comopinave? Ninguém? Eu ia perguntar se tem realmente essa regra. Tá bom, beleza. Deve ter, né? Eu acho que status de navio de guerra e de Estado, continuando. Navio de guerra e status afundado. Passam a jurisdição do Brasil após 5 anos. Isso aqui eu recomendo que vocês deem uma olhada na apostila e na lei, porque a lei tem outros detalhes sobre esses 5 anos aqui, tá? Por exemplo, eu dei uma olhada na lei e a lei diz que esses 5 anos aqui é se o Estado não falar nada. Mas se o Estado falou, ó, afundou meu navio aí, eu vou pegar, tá? Esses 5 anos aqui fica suspenso. E aí ele pode levar 10, 20 anos até conseguir pegar, mas não passa mais para o Brasil. Então, isso aqui tem, a lei ela traça alguns outros detalhes, mas a regra é que com 5 anos passa a ser do Estado costeiro. No caso do Brasil, o Brasil tem uma lei que regula exatamente isso. Tá? A aeronave militar pertence às Forças Armadas.
Esse é aeronáutica, né? As Forças Armadas, que a Marinha também tem aeronáutica, né? Aeronave pública também, mesma coisa. Serviços governamentais, alfandegários, militares, etc. As aeronaves militares e públicas gozam de imunidade. E elas podem ser obrigadas a deixar o território. Então eu não posso apresar, eu não posso arrestar, eu não posso exercer minha jurisdição, mas eu posso obrigá-la a se retirar do território. Território, leia-se, mar territorial. Inclusive. Então, se ela estiver no meu mar territorial e eu não... Por isso que os navios de guerra, e eu acredito que os de Estado também, embora o livro que eu li não fala do navio de Estado, mas fala do navio de guerra, por isso que os navios de guerra avisam antes de entrar no mar territorial. Porque se entrar, eu tenho direito, é do Estado, eu posso falar, não, sai, não quero você navegando no meu mar territorial. Navegação de sobrevoo. Em geral, águas interiores são livres de livre entrada para navios mercantes. Tá? Então, para navios mercantes. Águas jurisdicionais compreende aqui águas interiores e mar territorial. Tá? Aeronaves e navios de guerra devem avisar antes, como eu falei para os senhores aqui, eles têm que avisar que estão vindo, que vão passar. Passagem inocente. Aplica-se ao mar territorial desde que o navio não adentre águas interiores. Deve ser contínua e rápida. Esse contínuo e rápido aqui também vai se aplicar a estreitos e outros, tá? Até sobrevoo de estreitos. Tá? Então a passagem inocente no mar territorial para navios mercantes, para aqueles que não são do Estado, ele pode ser exercido livremente. Tá? Só os navios de guerra e aeronaves de guerra, elas devem avisar antes. Exceção, força maior ou auxílio a outros navios e aeronaves. E aí isso aqui vai acompanhar a gente durante todo o estudo aqui. Toda vez que o cara estiver em perigo ou tiver uma ameaça à segurança, vai se abrir no direito internacional exceções para que ele, entre aspas, descumpra algumas dessas regras que um navio que não está passando por essa situação deveria respeitar.